Olá pessoal do terceiro EJA, espero que todos estejam bem. E agora nós vamos entrar propriamente no nosso assunto, o pré-modernismo. Por que é chamado de pré-modernismo? Porque nessa época os escritores já não tinham muito a ver com o simbolismo, aquela coisa muito emocional, mística, né? Mas também eles ainda não são modernos. O modernismo nós consideramos a partir da Semana de Arte Moderna, que é em 1922. Antes de nós iniciarmos, vamos ver como é que estava a situação social no início do século passado. O que estava acontecendo? O que influenciou a ruptura com essa linguagem anterior? Nós temos uma transição da República das Espadas para a República Velha e a política do café com leite. O que é a política do café com leite? É aquela fase em que os governos se alternam, né? Uma hora é São Paulo que está no poder, outra hora é Minas que está no poder. E como São Paulo era uma grande produtora de café e Minas uma grande produtora de leite, então é a política do café com leite. Mas com essa política também e com algumas situações acontecem muitas revoltas. Vamos citar revolta do contestado, revolta das vacinas, revolta da Armada e a revolta de Canudos também. Essas revoltas mostrando que o Brasil, apesar dele ser único, ele tem várias realidades, ele tem várias regiões e cada região tem a sua realidade e isso vai aparecer também nos textos. Vamos falar sobre as características então. A primeira é a ruptura, né? Essa contraposição a tudo o que é anterior. Então eles vão romper com o academicismo, aquela coisa muito certinha, muito formal, e vão romper principalmente com a linguagem parnasiana, aquela linguagem muito rebuscada. Eles procuram agora colocar uma linguagem mais regional, uma linguagem mais coloquial e simples. Também eles vão continuar com essa ideia de expor a realidade. Isso vai aparecer bastante nos livros, né? Principalmente nos sertões. Esses personagens são personagens marginalizados, porque não fazem parte da elite brasileira. São personagens regionais também, como o caipira, o caboclo e o sertanejo. Agora nós vamos falar sobre os principais escritores e obras dessa época. Um dos principais livros dessa época é Os Sertões, que foi um livro escrito por Euclides da Cunha, mas na verdade ele foi escrito em forma de reportagem. O Euclides da Cunha era um engenheiro e militar e também era jornalista. E ele foi enviado para Canudos para relatar a revolta que estava havendo por lá. Depois ele viu que ele tinha tanto material que foi compilado em um livro chamado Os Sertões. Os Sertões é um livro muito denso, muito detalhista e mostra a realidade do homem sertanejo naquela época, a sua religiosidade, o seu trabalho, a luta pelo pão de cada dia. É dividido em 3 partes: a terra, o homem e a luta. A terra, que é o lugar onde eles se encontram, né? Que é na Bahia. O homem, que é o sertanejo, e a luta, que é a batalha propriamente dita. Outro escritor importante dessa época é Lima Barreto, que é um dos pioneiros em escrever sobre as classes mais baixas da sociedade. O seu romance Triste Fim de Policarpo Quaresma mostra isso, mostra um homem do subúrbio, um funcionário público, muito patriota, que vai perdendo aquele patriotismo exacerbado, tudo aquilo que ele tinha, ele acaba perdendo. Os principais escritores pré-modernistas é Monteiro Lobato. Monteiro Lobato é muito conhecido principalmente pelos seus livros infantis. Ele também tem livros não infantis, como Urupês
Negrinha, entre outros. Muitos contos, tá? Mostra a realidade do sertanejo, e um dos personagens que ele cria e fica muito marcado é o Jeca Tatu. Um dos principais livros de Monteiro Lobato, não infantil, é Urupês, um livro de contos que retrata o declínio da cultura do café na região do Vale do Paraíba, no interior de São Paulo. Seus livros infantis são muito conhecidos, como Reinações de Narizinho, Caçadas de Pedrinho e O Sítio do Pica-Pau Amarelo, entre outros. Augusto dos Anjos é um poeta considerado tanto simbolista quanto pré-modernista. As principais características da sua poesia são a originalidade chocante. Ele mescla elementos materialistas e científicos. Tem uma visão cósmica, que entra mais para o simbolismo, e uma angústia moral muito grande. Um pessimismo exacerbado e muito pessimista. O eu lírico de seus poemas busca o infinito da matéria com a perspectiva pessimista de que tudo caminha para a morte, para o mal e para o nada. Não há nessa poesia lugar para a esperança, uma vez que tudo é matéria e a matéria caminha para a podridão absoluta. Ele tem uma linguagem surpreendente, onde os termos científicos misturam-se com um vocabulário rebuscado. O Deus Verme, fator universal do transformismo, filho da teleológica matéria, na superabundância ou na miséria. Verme é o seu nome obscuro de batismo. Jamais emprega o acérrimo exorcismo em sua diária ocupação funérea. E vive em contubérnio com a bactéria, livre das roupas do antropomorfismo. Almoça a podridão das drupas agras. Janta hidrópicos, rói vísceras magras. E dos defuntos novos incha a mão. Ah, para ele é que a carne podre fica, e no inventário da matéria rica cabe aos seus filhos a maior porção. Falando de vermes, de morte, de corrupção da matéria, e é assim que é Augusto dos Anjos. Além desses, nós temos também Graça Aranha, que tem o livro Canaã, que vai falar um pouquinho da imigração alemã na região do Espírito Santo. Esses escritos da época pré-moderna são bem regionalistas, cada um falando de uma certa região, falando de um certo acontecimento, e isso vai se desenvolvendo no correr dos anos. Em 1922 é que surge a Semana de Arte Moderna e rompe com tudo de vez. O pré-modernismo já é um modo de preparar o caminho para o modernismo que virá depois com a Semana de Arte Moderna. Espero que vocês tenham entendido, e se tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, alguma explicação ou algum comentário até que queiram fazer, podem entrar em contato comigo. Obrigada e até a próxima.